demais cidadãos que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Eu vou tratar aqui da mensagem 42, projeto que trata da conta de água justa e transparente, é o nome que a Prefeitura deu para o projeto, que foi protocolado no dia 22 de dezembro de 2014, aqui na Câmara de Vereadores. A data da mensagem é do dia 16 de dezembro. Dia 22 foi protocolado aqui. Bom, eu não tenho a data exata aqui, mas ela foi distribuída para as comissões, né? E eu sou o relator da COF, Comissão de Orçamento e Finanças. Bom, outro dia, o jornalista José Ricardo me perguntou por que não estava andando este projeto, já que foi protocolado em dezembro de 2014, por que ele estava parado aqui na Câmara. E a seguinte pergunta, se era eu que estava trancando o projeto. Eu disse para ele, eu digo, olha, não é bem assim. Primeiro que o vereador não pode trancar um projeto, ele pode ficar com o projeto 30 dias, se ele não deu parecer, segue adiante, não tem como ver. Senão, era fácil fazer oposição, né? Bastava pegar o projeto do prefeito, trancar e não ia mais à votação. Mas não é assim, ele tem um prazo, a partir daí ele não pode ser mais responsabilizado. O que aconteceu? Entraram neste projeto 4 emendas. 4 emendas. Inclusive emendas que não tem um mês ainda. Dia 23/4 tem emenda aqui. Dia 6/4, pouquinho mais de um mês, tem emenda aqui. Então, não dá para dizer, se alguém disse, foi de má fé, foi com outras intenções, foi para mentir, que tem um vereador trancando o projeto. Segunda questão. Eu não vejo a Prefeitura aqui na Câmara pressionando os vereadores para votar esse projeto. Se é um projeto que a Prefeitura tem pressa, ela tem que vir aqui, chamar o líder do governo, chamar os vereadores da situação, especialmente, e depois da oposição, e dizer, olha, eu tenho pressa nesse projeto. Eu quero esse projeto rápido. A minha avaliação é de que tanto a Prefeitura quanto a Câmara têm medo do resultado desse projeto aqui. Se nós aprovarmos este projeto, que em resumo, em síntese, é acabar com a cobrança de água por área construída e passar a cobrar pelo consumo exclusivamente, não levar em conta um consumo presumido em relação ao tamanho da casa, que o projeto que nós temos em Pelotas é isso. Se a casa é grande, presume-se que vai consumir muita água, portanto, cobra-se muito. Na vida real não é assim, tem casas grandes em Pelotas que tem pouca gente, consome pouca água, e o contrário também. Então, o justo é cobrar pela área construída, tá bem. Só que nós temos uma tarifa subsidiada em Pelotas, consumo medido. O que eu falei? Não, eu me equivoquei, foi bom, obrigado, vereador Marcos Cunha. Isso aí foi para ver se estavam prestando atenção no meu discurso. Brincadeira, eu me enganei. O justo é cobrar pelo consumo, óbvio. O IPTU é que é pela área construída, né? Não dá para cobrar o lixo, por exemplo, pela área construída, cobrar água pela área construída, não. São cobranças diferentes, né? Isso aí todo mundo sabe, é uma coisa óbvia, né, que a gente não precisaria nem repetir, porque é óbvio. Só que as obviedades para o setor público, elas não são tão fáceis assim. Vamos cobrar o que é óbvio. O imposto de renda, por exemplo, ele é absolutamente injusto, porque o sujeito que ganha 2 milhões por mês, e tem gente que ganha 1 milhão por mês, ele paga 27%.
27,5%. E o sujeito que ganha R$ 1.000 também, ou R$ 2.500, né? Não, de 1.000 não paga, 2.000 e pouco. Então, de 2.000 e poucos reais e de 1 milhão, paga a mesma taxa de imposto, injusto. E quando nós tivemos, no Brasil, uma cobrança que essa sim era uma cobrança interessante, que era aquilo que foi instituído por um ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde que morreu recentemente, o Adib Jatene, não me vem na cabeça agora o que queria cobrar, mas era uma taxa provisória, e o nome me ocorre agora, não me ocorre agora, se alguém lembrar, por favor, me ajude. CPMF, uma contribuição provisória. Era sobre o valor depositado em banco, um percentual. Quanto mais tem, mais paga. Esse é justo. Mas esse houve uma queixa monstruosa. Claro, porque os pobres não têm conta em banco, não iam pagar. E aí virou mais uma conta. Um IPTU absolutamente injusto. A cobrança de água a gente está vendo injusto. O lixo aqui pela sai da água. Que eu estou dizendo que o óbvio não é implementado pelo setor público. Não é questão partidária nem de cidade. É uma questão de país, e talvez de países. Cobrar imposto não é uma coisa fácil. E este projeto aqui não é fácil de implementar. Ou os vereadores têm claro que não tem, de que se nós aprovarmos essa mensagem, mesmo com as emendas que tem aqui, que são polêmicas, né, e que são feitas com boa vontade, eu não estou dizendo que são polêmicas, são emendas com outro fim, se não melhorar o projeto, mas mesmo com as 4 emendas que eu vi aqui, o que vai acontecer com aquela casa pequena que tem muita gente consumindo água? Qual é a alteração de cobrança de água que vai acontecer para ele? Alguém tem essa estimativa? A prefeitura tem isso, o SANEP tem isso. Vereador Marcos Cunha, uma parte. Obrigado pela parte, vereador Ivan. Eu fui o autor de algumas emendas, e uma delas, vereador Ivan, é exatamente para possibilitar que no mesmo terreno, como nós temos uma situação em Pelotas, no mesmo terreno, nós temos várias famílias morando, é muito comum isso. Eu fiz uma emenda possibilitando que, mesmo sendo um terreno só, nós possamos ter vários hidrômetros, ou melhor, um hidrômetro por unidade familiar, para que, nessas circunstâncias, por exemplo, num bairro onde tem uma família, que o pai mora na frente, os filhos moram nos fundos, e tenhamos já, então, várias unidades familiares morando no mesmo terreno, aquilo que seria o impacto da cobrança pelo consumo medido, de ultrapassar os limites mínimos e cobrar, então, um excesso de água, não aconteceria. E eu peguei 3 situações de famílias em concreto, vendo o que elas pagam hoje de água pela metragem, e traduzi e transportei para a hipótese de ter um hidrômetro com tarifa social. E nas 3 hipóteses que nós mencionamos, verificamos no concreto, nas 3 hipóteses, reduziu o valor. Fazendo assim como eu estou dizendo, colocando um hidrômetro para cada unidade familiar dentro de um terreno só. E isso, como os hidrômetros vão ser fornecidos pelo SANEP, então não teria ônus nenhum, nesse caso especificamente que eu estou dizendo. Famílias que hoje têm 8, 10 pessoas morando num terreno, que pagam hoje pela metragem, e que aí nós, cobrando pelo consumo medido, se nós fizéssemos a colocação de hidrômetro em cada unidade familiar, resultaria numa economia para as famílias. Só para ilustrar aí que eu tive essa preocupação de verificar no caso concreto. Obrigado. Esse é um exemplo de uma emenda que visa melhorar o projeto, né? Mas que, evidentemente, não tira a complexidade do projeto, né? Resolve uma questãozinha ali, eu acho que melhora bastante. Agora, eu não tenho mais tempo de discutir, eu queria colocar que o prefeito está vindo aqui, me parece que uma das pautas que ele vai trazer é essa. Eu acho que essa pauta merece um olhar especial por parte do SANEP. E 2 questões eu queria colocar aqui, para dividir com os vereadores. A questão do lixo, que vai continuar sendo cobrado pela água, porque não temos taxa do lixo em Pelotas, não temos isso. E a questão da tal, vereador Roger Ney, auditoria no SANEP, que foi proposta, foi falada, foi cobrada aqui e não sai. Lixo
e auditoria. E, fundamentalmente, os impactos dessa cobrança de água nas residências mais pobres e vilas mais pobres da cidade. Para mim, na minha opinião, é isso que torna esse projeto demorado. E não que algum vereador está trancando. Por favor, vamos parar com essa história. Vamos parar com essa história de que tem vereador trancando o projeto ou que a Câmara está trancando. Prefeito Sanep tem que vir aqui, explicar, mostrar que quer o projeto rápido. Tem os vereadores aqui, ó. Viana, tem 2 emendas assinadas aqui. Rafael Amaral, Vicente Amaral, vereador Gaúcho, tem emenda aqui. São vereadores da base, vereador Marcos Cunha, que é de oposição. Ou seja, não é assim, o projeto entrou aqui em dezembro e até agora a Câmara não fez nada. É essa a imagem que passou para a cidade. E é uma imagem falsa, é uma imagem que não é verdadeira. Tem que esclarecer por que esse projeto não anda. Na minha opinião, porque nós, a cidade, tem medo desse projeto aqui. Tem receio do impacto, o que vai causar com o projeto. É isso.